O filme começa mostrando um planeta muito árido onde há um pai chamado Gorr e sua filha chamada Love. Por dias, Gorr implorou ao frágil Deus para que ele e sua filha recebessem segurança diante das adversidades, mas infelizmente a oração de Gorr não foi atendida pelo Deus. Até que, finalmente, Love não aguentou mais e morreu. A morte da princesa deixou Gorr muito triste e desesperado. No meio de seu desespero, ele de repente encontrou algo que o fez ir para um lugar. O local estava cheio de grama verde, muita água e muitas frutas. Gorr comeu as frutas de forma gananciosa para saciar sua fome. Ele também pensou que tudo isso era resposta a todas as suas orações até então ao frágil Deus. Não demorou para que o frágil Deus finalmente aparecesse diante dele. O Deus frágil estava na verdade irritado com Gorr por ele ter comido todas as frutas. Mesmo que Gorr sempre orasse a ele, o Deus frágil achava que tudo isso era em vão. Ao ouvir isso, Gorr ficou muito surpreso e também triste, porque ele sempre orou sinceramente ao Deus. Ele imediatamente tirou seu colar religioso e não reconheceu mais o frágil Deus como seu Deus. Isso, é claro, deixou o Deus frágil furioso com Gorr. Ele levantou o corpo de Gorr e pretendia matá-lo, mas uma espada que estava lá de repente se moveu em direção à mão de Gorr, permitindo que Gorr usasse a espada para matar o Deus frágil. A partir daí, Gorr jurou que se vingar da morte de sua filha matando todos os deuses restantes. A cena muda para mostrar um grupo de pessoas falando sobre a vida de Thor. Ele é um super-herói que foi treinado desde pequeno. Após se tornar um super-herói, ele perdeu muitas pessoas, incluindo seu melhor amigo e irmão. Ele também teve relacionamentos com várias mulheres, o mais recente sendo com uma mulher chamada Jane, mas eles também haviam se separado há muito tempo. Nos últimos anos, Thor é conhecido por ter se juntado a um grupo de super-heróis chamado Guardiões da Galáxia. Depois de todos os eventos em sua vida, Thor se sentiu bastante frustrado e decidiu fazer uma pausa. Ele também plantou seu machado de poder chamado Stormbreaker enquanto esperava alguém que precisasse de sua ajuda. Até que, finalmente, um dos membros dos Guardiões da Galáxia entrou em contato com Thor e pediu que ele viesse para uma batalha contra alienígenas. Após uma longa ausência do mundo da batalha, Thor parecia muito relaxado em relação aos seus amigos, que estavam em um estado de urgência. O rei que estava lá ficou feliz em ver Thor chegar e acreditava que Thor poderia derrotar os alienígenas e proteger o tempo deles com o poder de Stormbreaker. Thor derrotou facilmente todos os alienígenas. No entanto, seu imenso poder até fez o templo se despedaçar em pedaços. Por outro lado, é mostrado que a amante de Thor, Jane, está atualmente sofrendo de câncer em estágio 4, o que está debilitando. Os amigos de Jane se preocupam que ela não sobreviverá por muito tempo, especialmente depois que descobrem que o processo de quimioterapia ao qual ela está se submetendo não tem absolutamente nenhum efeito na sua recuperação. Não querendo prolongar seu lamento pela doença, Jane decidiu procurar o martelo de Thor, Mjolnir, que se acredita conceder saúde e força a quem o usa. No dia seguinte, Jane imediatamente partiu para recuperar Mjolnir. À medida que se aproximava do martelo, as peças de Mjolnir repentinamente se juntaram devido à presença de Jane. De volta a Thor, após vencer a batalha, o rei ficou muito grato a Thor e deu 2 gigantescos cabritos como presente. Com grande dificuldade, Thor e os membros dos Guardiões da Galáxia tentaram colocar os 2 cabritos em sua nave. Além disso, Thor recebeu uma mensagem de emergência de um amigo chamado Save, devido ao grande número de pedidos de ajuda. Eles decidiram se separar para atender aos chamados. Pouco depois, Thor finalmente chegou ao local de Save com um ferimento grave. Save disse que o responsável por tudo isso era um guardião com o apelido de Deus. Ele tem como objetivo matar todos os deuses do mundo, e o próximo alvo que ele atacará é a cidade de Asgard. Após ouvir isso, Thor imediatamente foi para Asgard e encontrou o açougueiro dos deuses. Essa pessoa estava ressuscitando vários monstros das sombras que atacaram Thor e os membros dos Guardiões da Galáxia. No meio da luta, alguém apareceu para ajudá-los. Essa pessoa estava carregando Mjolnir, o que deixou Thor muito feliz, mas, inesperadamente, a atual proprietária de Mjolnir é Jane. Como nova dona de Mjolnir, Jane está pronta para ajudar Thor a combater os monstros das sombras. Foi então que Thor viu o açougueiro dos deuses, que acabou sendo Thor. Eles lutaram muito ferozmente, mas a batalha foi vencida por Thor. Diante da situação desesperadora, Gorr decidiu finalmente fugir do local,
Mas não foi embora de mãos vazias. Ele conseguiu sequestrar todas as crianças em New Asgard como seus cativos. No dia seguinte, todos os pais de repente apareceram e relataram o desaparecimento de seus filhos. Thor se encontrou com os anciãos e explicou que, atualmente, Gorr possui uma espada cromática que funciona como uma maldição para matar os deuses. No meio do pânico, Thor recebeu um contato do filho de End, chamado Excel. Graças a esse contato, Thor conseguiu chegar ao local de Excel e percebeu que todas as crianças haviam sido mantidas em cativeiro no mundo das sombras. Para salvar as crianças, Thor precisava do apoio de outros deuses, por isso ele e seus membros foram pedir ajuda aos deuses. Eles chegaram à cidade da Onipotência, onde os deuses se reuniam, e Thor e seus amigos se encontraram com vários deuses, incluindo o chefe dos deuses, Eus. Antes de se encontrar com os deuses, Thor e seus amigos usaram disfarces para ocultar suas identidades de Asgard. Valkyrie não tem certeza se Zeus os ajudará, então ela prepara outro plano para sequestrar o raio de Zeus. Mas Thor não concorda com o plano de Valkyrie e decide falar diretamente com o deus Zeus. Thor disse ao deus Zeus que precisava da ajuda dos deuses para matar um açougueiro de deuses chamado Gorr. O deus Zeus recusou casualmente o pedido de Thor e imediatamente tirou sua fantasia. O deus Zeus acredita que Gorr não conseguirá alcançar a eternidade porque ele não possui a chave. Eternidade é um lugar que pode cumprir qualquer pedido de quem conseguir chegar lá. Por causa disso, Thor e seus amigos foram forçados a se rebelar e lutar contra os guardas do deus Zeus. A ação de Thor e seus amigos deixou o deus Zeus furioso, então ele lançou o raio, que se despedaçou em pedaços. Isso deixou Thor irritado, e ele também revidou o ataque do deus Zeus usando um raio. Como resultado, o deus Zeus ficou ferido, e Thor e seus amigos conseguiram escapar e roubar o raio. Embora Thor e seus amigos não tenham obtido o apoio dos deuses, Thor estava determinado a ir ao mundo das sombras para salvar todas as crianças que estavam em cativeiro. No caminho para o mundo das sombras, Thor e Jane finalmente tiveram tempo para conversar. Lá, Jane contou a Thor sobre seu câncer, que estava piorando. Isso fez Thor perceber o motivo pelo qual Mjolnir escolheu Jane como a nova proprietária, claro, para salvar a vida de Jane. Thor e seus amigos finalmente chegaram ao mundo das sombras e perceberam que todas as crianças haviam desaparecido, o que fez Thor perceber que Gorr havia acabado de armá-los. Jane percebeu que Bifrost era a chave que Zeus mencionou. Por isso, Jane imediatamente fez com que Thor usasse Stormbreaker. Não muito tempo depois, Gorr chegou lá e os confrontou diretamente. Infelizmente, como Gorr estava no mundo das sombras, seus poderes se tornaram muito mais fortes do que quando ele estava em seu planeta. Gorr finalement conseguiu capturar Ostre disse a Thor para invocar Stormbreaker. À medida que Gorr continuava a forçar Elo, Thor foi finalmente forçado a invocar Stormbreaker. Com isso, eles ficaram livres novamente e enfrentaram Gorr, que, é claro, foi assistido pelos monstros das sombras que atacaram diretamente Jane. No início da luta, Thor e seus amigos venceram Gorr, mas, como estavam no mundo das sombras, Gorr conseguiu reverter a situação. Jane e Valkyrie foram atacadas por Gorr e ficaram à beira da morte. Ao ver isso, Thor decidiu finalmente levar todos de volta a Asgard. Gorr, ao ver isso, não queria perder Stormbreaker, então ele tentou arrancar Stormbreaker das mãos de Thor e conseguiu. Chegando em Asgard, Jane voltou ao seu corpo fraco e doente. Mesmo após todas as batalhas, a condição de Jane piorou ainda mais, embora, em tal estado, Jane afirmasse que Jane queria continuar ajudando Thor a derrotar Gorr, o que foi diretamente oposto por Thor. Thor foi finalmente forçado a enfrentar Gorr sozinho. Valkyrie então entregou o raio a Thor, e Thor finalmente foi para a eternidade. Na Eternidade, Gorr usa o Bifrost de Stormbreaker para abrir a porta da Eternidade. Pouco depois, Thor também chegou ao local. Antes de enfrentar Gorr, Thor encontrou as crianças e as convenceu a serem corajosas. Depois disso, todas as crianças pegaram objetos como armas e Thor compartilhou seu poder com todas elas. Vamos, nós somos biqueiros espaciais, portanto, somos dignos e devemos possuir o poder por um tempo limitado. Depois de obter a força de todas as crianças, Thor imediatamente atacou os monstros das sombras que estavam lá. Graças ao poder de Thor, todas as crianças se tornaram tão fortes que puderam derrotar os monstros facilmente. Enquanto as crianças enfrentavam os monstros das sombras,
Thor lutava sozinho contra Gorr. Sem a ajuda de Stormbreaker, Thor se tornou muito fraco e até morreu usando a espada Necros. No meio dessa situação, Jane chegou de repente ao local. Jane retornou para recuperar Mjolnir e usou seus poderes para petrificar Thor. Thor então aproveitou a oportunidade para recuperar seu Stormbreaker. Após pegar Stormbreaker, Thor imediatamente o entregou a Axel para trazer todas as crianças de volta. Depois de garantir que todas as crianças retornaram em segurança, Thor continuou sua luta contra Gorr. Ele então conseguiu prender a espada Necros, e Jane aproveitou a oportunidade para destruir a espada Necros usando Mjolnir. Quando a espada Necros estava prestes a se reunir, Jane imediatamente trancou os fragmentos em Mjolnir e os destruiu. Enquanto Thor estava ocupado observando Jane, ele não percebeu que Gorr havia conseguido entrar em eternidade. Thor então tentou despertar Gorr para que ele voltasse ao caminho certo. No começo, Gorr não se importava com nada do que Thor dizia, mas quando viu Thor abraçando o corpo de Jane, Gorr de repente pensou em sua filha. Gorr finalmente decidiu pedir para que sua filha voltasse à vida. Pouco de poids, Love finalement aperçut na fronte de Gorr aux fesses chorar de felicidade. Infelizmente, depois que sua filha sobreviveu, Gorr morreu devido ao poder da espada Necros, assim como Jane, que morreu por causa de Mjolnir. Após isso, Jane finalmente morreu e, no segundo momento da morte de Gorr, ele pediu a Thor que cuidasse de sua filha. Após esse incidente, as crianças foram ensinadas em artes marciais, enquanto Thor finalmente se tornou o pai adotivo de Love. Inesperadamente, descobriu-se que Love também possuía poderes que foram transmitidos pelos deuses. Thor décidut de s'envolver aux poderes de Love. Juntos, eles enfrentaram os alienígenas e ganharam o apelido de Thor, Amor e Trovão. Chegamos ao fim de mais um resumo incrível. Gostaram? Então, não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho, comentar, compartilhar e dar seu like para mais resumos de filmes. Até a próxima!